Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar aqui as outras plataformas que a gente está abrindo aqui em todas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Yasmin Montenegro, especialista em pasta americana, apaixonada por esse tipo de cobertura. Eu recebo às vezes perguntas de alunos e às vezes até com um pouco de medo, de receio de estar divulgando algum perfil profissional com um nome que está começando, às vezes que está fazendo transição de profissão, né? Então isso acontece muito na confeitaria. E também muitas pessoas trabalham em duas profissões, ou seja, são confeiteiros, mas também tem outros serviços. E isso o que acontece? Acontece muito porque as pessoas elas precisam de uma renda extra, às vezes querem complementar o seu salário, né? Elas trabalham numa empresa e aí você acaba vendo o dinheiro entrando como salário de 30 em 30 dias, que geralmente o que acontece quando você é contratado de alguma firma, de alguma empresa, quando você tem alguma dessas outras profissões. E aí na confeitaria a pessoa ela vê a oportunidade de estar vendo aquele fluxo de caixa, de ser dona do próprio negócio, de estar ali participando todos os dias, né? Ela pode pegar encomendas durante o final de semana. E aí muitas pessoas veem essa oportunidade na confeitaria, por isso que a confeitaria tem crescido e cresceu tanto. E realmente é uma fonte de renda muito boa para você tanto viver da confeitaria, que isso é muito possível aqui, a gente conhece, e eu tenho certeza que vocês também seguem aí vários casos de sucesso. Eu sou confeiteira, sou apenas confeiteira desde os meus 17 anos, que foi quando eu montei o meu primeiro ateliê. Mas eu cheguei a fazer uma faculdade, né? Pra quem não me conhecia ainda antes, eu cursei ainda engenharia de produção mecânica. Não finalizei o curso porque eu já estava muito dentro da confeitaria quando eu estava ainda na metade do curso. E aí eu vi que realmente era isso que eu queria. Depois eu fiz a faculdade de gastronomia e realmente me encontrei. Mas é como eu tô falando, assim, às vezes as pessoas elas são formadas em outras coisas, trabalham com outras profissões e às vezes querem fazer essa transação para a confeitaria, justamente por isso, tanto por complementar a renda, como por ver que aquilo ali você é capaz de viver depois só da confeitaria. E aí quando você faz isso crescer, pode ser até de dentro da sua própria casa, né? É muito legal. Muitas pessoas veem essa vantagem porque principalmente ali tá a grande parte de nós somos mulheres, mães, esposas, e a gente quer estar ali presente na nossa família, a gente quer estar em casa, né? A gente às vezes quer fazer outras coisas que trabalhando numa firma, trabalhando fora, muitas vezes a gente não tem condições. E aí você tem essa oportunidade de você ter um grande negócio dentro da sua própria casa, você pode fazer de dentro da sua própria cozinha, né? O que é que eu falo assim, quando alguém me pergunta, né? Como é que eu tenho que fazer para começar meu negócio de pasta americana? Primeiro de tudo, você precisa ter o básico. O que é o básico? Você precisa ter boas receitas de bolo, de massa, né? Você precisa ter boas receitas de recheio. Você precisa saber da estruturação, você precisa saber do produto. Você precisa ter certeza que você sabe daquele produto. É definitivo? Não. Nada na confeitaria, eu acho que nada em nenhuma das profissões que a gente vê aí. Muitos bons médicos, por exemplo, que estão se especializando, que todo dia aparece coisa nova, a mesma coisa na confeitaria. Então a confeitaria também é assim. Você precisa ter aquele básico, você precisa saber aquele produto que você quer oferecer. Então, se você quer trabalhar com pasta americana, você tem que saber prensar o bolo, ganachear, cobrir. Isso aí vai ser a base do teu negócio de pasta americana, tá? E aí você, tendo isso, você vai passar a divulgar, vai crescendo e vai divulgando, e vai aprendendo, e vai treinando. E aí cada dia mais você tá melhor, você já tem a sua marca, você já tem o seu nome. À medida que isso vai evoluindo, é natural que você já tenha o nome da sua empresa, que não necessariamente vai ter que ser o nome da sua empresa daqui a 5 anos, quando você já estiver bem melhor, quando você já estiver bem mais evoluído.
A nossa mente como confeiteiro também muda, a nossa mente como empresário também muda. Ter que administrar um negócio e isso também ser confeiteiro requer, assim, muita dedicação, né? Muito trabalho. Então, assim, a gente pensa que às vezes trabalhar em casa, eu vou trabalhar em casa para ser um pouco mais livre. Só que, na verdade, quando você trabalha em casa, você consegue ser mais livre, significa você fazer o seu próprio horário, né? Então, assim, você pode abdicar de um horário momentâneo, mas sabendo que depois você vai ter outros afazeres, e aí você pode fazer o seu horário, o que isso já é uma liberdade, já é muito bom, né? Aí o que acontece? Muitas pessoas, quando chegam nesse ponto, tá divulgando a marca, já tá com encomenda, já pega encomenda toda semana, já tem essa agenda fixa, assim, de sempre ter pedidos, que tem sempre aquele cliente que liga de última hora, mas que você consegue atender, já tem aqueles mêsversários que você já tá atendendo todo mês, mêsversário também, depois eu vou falar sobre isso. Mas é um nicho muito legal de se trabalhar. E aí a pessoa tá lá, fazendo os bolos, aí acaba às vezes fazendo a transição da profissão, saiu do que tava fazendo, pra tá aí começando no negócio de pasta americana, tá entregando os bolos, tá entregando os doces, tá fazendo os kits, já tá vendendo muito, só que ela esquece de uma coisa. Ela esquece de fazer uma projeção do futuro, de aonde ela quer estar daqui a alguns anos, né? E aí, quando você para pra pensar nisso, às vezes assusta um pouquinho se você não se planejou pra isso. Por isso que eu vim aqui hoje, pra tentar você, que tá começando, que você tem a projeção de estar melhor, de estar fazendo, de estar nesse ramo, e aí você precisa se formalizar. É uma coisa muito boa, é uma coisa que vai te dar mais autonomia, vai te dar mais lucro, com certeza, porque você vai ter mais vantagens. E aí a gente veio falar aqui sobre o MEI. Que o MEI é uma forma muito boa de se iniciar. É um jeito de você se formalizar. De uma forma gratuita, você abre um MEI, né? E aí você vai ter o CPF da sua empresa. Mesmo você trabalhando em casa, na sua cozinha, mas você sabe que aquilo ali é o seu negócio, sabe que aquilo ali é a sua empresa, né? E aí, quando a gente tem o MEI, dá um pouco mais de liberdade, por quê? Além de você garantir alguns benefícios, que você como confeiteira também tem direito aos alguns benefícios, como licença maternidade, você tem o auxílio doença, você tem direito à aposentadoria. Então tudo isso você garante, mesmo você sendo confeiteiro e trabalhando dentro da sua cozinha, tá? Então você vai estar contribuindo. O MEI, a única obrigação do MEI é um pagamento mensal que a gente pode fazer. Esse pagamento mensal, ele custa, acho que hoje tá R$55, né? O imposto, né, que a gente paga, é o PGMEI que a gente chama, a guia. E aí é apenas esse valor que você vai ter, esse custo mensal, que isso você pode diluir dentro das suas encomendas. Não precisa você tirar o custo do seu bolso, você pode diluir e pagar das suas próprias encomendas, dos seus próprios pedidos, né? Além de você garantir seus benefícios como confeiteira, para daqui a alguns anos você saber disso, né? Falar, não, daqui a alguns anos... como eu comecei muito novinha, eu já tenho meu MEI desde que eu tinha 19 anos. E aí, com 24 foi que eu vim ter filho e pude garantir, né, meu direito como confeiteira. Inclusive, agora, nós cake designers temos essa profissão definida, né, no Código de Profissões Brasileiras. Se vocês procurarem, dentro da categoria de padeiros, de confeiteiros, vai ter lá a opção de você ser cake designer. Isso também é uma opção para quem aí quer trabalhar também em uma confeitaria com carteira assinada, ou se você tem a sua confeitaria já maior e você quer assinar a carteira de seus funcionários, tem essa opção também, tá? A gente já garantiu também essa profissão. Então, assim, é uma coisa que está crescendo, é uma coisa séria mesmo, é uma coisa que a gente pode sim viver da confeitaria. Outra coisa que garante, assim, muitos benefícios para o MEI por exemplo, você ter a oportunidade de comprar com o distribuidor. Então, assim, eu nem consigo calcular aqui o tanto que eu já economizei em compra de pasta americana, de açúcar, de leite condensado, creme de leite, que isso aí são materiais básicos que a gente trabalha no dia a dia, né?
E aí você tem esse poder de compra quando você tem o CNPJ, porque você pode ir direto no distribuidor. A gente sabe que existe o distribuidor que distribui para a loja e da loja que a gente compra. Então, você já economiza também, né? E isso você pode comprar do conforto da sua casa. Você pode fazer essa listinha, ter esse contato direto com o seu fornecedor, né? E procurando os melhores fornecedores. Estamos mais iluminados agora. Outra coisa que eu anotei aqui. Quando você abre o MEI, tem um códigozinho que você pode inserir lá a sua profissão principal. E aí, quando eu abri, eu coloquei... Eu não fechei só na parte dos doces, né? Eu deixei aberto porque caso você queira inserir algum produto depois, você tem super essa liberdade. Se você quer depois colocar um kit festa, terceirizar um salgado, tudo que você possa somar, facilitar a vida do seu cliente e você conseguir vender mais, é válido, tá? Então não existe isso de, eu vou me fechar e vou ter só uma ideia. Não, você vai fazer aquilo que tá funcionando pra você e que o teu cliente, ele pede, né? Então, se você quiser ir pegar um caderninho e anotar, esse código que garante que você trabalhe com todas essas partes de produção própria que você faz, de material artesanal, assim, dentro da cozinha, é esse aqui, 1091 1/02. Esse daí você vai garantir que você vai ser confeiteiro, que você vai vender os produtos que você mesmo tá produzindo, ou que você pode ter outras produções aí artesanais também para vender, tá? Então, outra vantagem também de você se formalizar é que você vai ter aí direito a taxas melhores nas maquinetas de cartão de crédito, que hoje te dá uma autonomia e um poder de venda muito grande, quando você dá essa facilidade para o teu cliente, né? Alguma pergunta? Não, mas valor atualizado, vou ler essa pergunta ainda. Valor atualizado do MEI, R$ 58,25. É metade do valor de quem paga o INSS por conta própria. Isso, então, ó, muitas vezes, né, as pessoas ficam pagando o INSS sem estar registrado em alguma empresa, pagando para não perder esse tempo de contribuição. Como você sendo confeiteira, como autônomo, e você sendo confeiteira formalizada como MEI, você pode pagar metade do valor, que é 58 e alguns centavos, e você garantir os seus direitos, né? Quanto mais cedo você fizer, melhor pra você, melhor pra tudo, né? E aí, a gente tava falando das maquinetas. Existe sim hoje maquinetas que você pode tirar na pessoa física, mas não se compara em relação às taxas, os benefícios que uma empresa tem, mesmo você sendo MEI e trabalhando dentro da sua casa. Trabalhar dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, entregar seus bolos de casa. Gente, muitas pessoas fazem isso, mas muitas pessoas estão perdendo tempo de não se formalizar, né? De não tratar isso realmente como um negócio, de ver isso aí, agarrar todas as oportunidades que você pode ter para poder vender. Então, não deixa essas oportunidades passarem, não. A gente veio aqui hoje para lembrar para vocês que, além de você ser uma confeiteira, você pode sim se formalizar, você pode ter poder de compra, você pode ter maquininha de cartão com taxas melhores, você pode garantir seus benefícios. Isso você não pode esquecer. Isso você tem que ter aliado com o quê? Aliado com as suas técnicas, aliado com a sua melhoria, com o seu estudo, sobre a confeitaria, né? Com os seus treinos. Então você tem que tratar, você tem que cuidar de tudo, né? Então você não pode só focar em uma coisa e esquecer a outra, tá? Alguma perguntinha? Não, é porque perguntaram o código e eu preferi colocar. Colocou o código? Coloquei como comentário. E a gente vai fixar o comentário aí embaixo do código que a gente colocou aqui, que a gente separou. Lá atrás, quando você começou a falar das mães, né? Sou mãe de 3, não abro mão deles. Eu estou entrando no mundo da confeitaria, amo cozinha e quero me especializar em pasta americana. Está no lugar certo. Luísa Maria. Luísa Maria, esse é o melhor presente que a confeitaria dá pra gente. Quando eu comecei na confeitaria, eu não era mãe, né? Na verdade, eu comecei ajudando a minha mãe. E aí depois eu fui tendo esse desejo, né? De ser realmente uma confeiteira, de ter um espaço para que eu pudesse trabalhar.
E aí eu senti essa necessidade de ter aquela autonomia, de me formalizar, de não ser só aquela confeiteira, só porque eu só faço uns bolinhos. Não, eu queria mais do que isso. E aí eu queria que as pessoas olhassem pra mim e dissessem, não, Yasmin é confeiteira, Yasmin trabalha muito bem com bolos, que as pessoas falassem, isso era meu desejo. E aí, eu sempre queria ter aquele lugar maravilhoso pra trabalhar, aquele lugar perfeito, que a gente sempre fica esperando, mas que a gente tem que ficar esperando esse lugar, mas produzindo, tá? Então a gente precisa ter sonhos e agir pra gente conquistar aqueles sonhos. E a gente conquista sim. Só que hoje eu vejo que a minha mente mudou. E aí, quanto mais tempo eu possa passar próximo do meu filho, que meu filho agora completou 2 anos, né? Quanto mais tempo eu consigo passar e aproveitar com ele, isso que a confeitaria me dá, eu não tenho palavras. Porque assim, quando confeiteira que não é mãe fala, não é a mesma coisa. Porque assim, a gente sabe a necessidade, às vezes ali, nosso filho tá chorando, precisando de um carinho, precisando daquele consolo, e você pode parar ali o que você tá fazendo 10, 15 minutinhos pra dar atenção pro seu filho. Isso não tem preço mesmo. E você saber que você pode viver dessa profissão e viver bem, né? Hoje em dia a gente conhece muitos confeiteiros que são muito bem pagos, a gente aí consegue listar aí vários nomes aqui de confeiteiros que vivem bem, né? E principalmente a parte da confeitaria da pasta americana. Quando você se destaca na pasta americana, você realmente adquire aquele título ali de confeiteiro, de pasta americana, e aí você se torna assim referência. A partir do momento que você começa a entregar trabalhos bem feitos, que começa essa divulgação. Hoje em dia tem uma coisa muito boa de divulgação, que é grupo de mães. E aí uma mãe começa a falar com a outra, e você vai crescendo ali, você adquire essa autonomia, você consegue assim, se projetar. Mesmo que você trabalhe com pedidos, não trabalhe com pronta entrega, você tem como se projetar mais ou menos ali nessa quantidade de encomendas mensais, né? Tô agarrando um pouquinho seco. Não, tá bom. E aí, você tem mais segurança em viver disso, né? Em viver da confeitaria, o que é muito legal. A gente ver se tem alguma perguntinha aqui. Código. Gente, o código. Eu botei. A gente deixou fixado aqui no comentário do Instagram, né? Porque nas outras plataformas. Não fixei não, fixei o tema de hoje, mas eu respondi já. Ah, foi? Tá. Aí, tia Wilma, como sua aluna, agradeço os seus incentivos. O Wilma é nosso aluno online, né? E aí eu tô sempre falando com as meninas, pegando no pé. Porque assim. É o que eu tava até conversando com elas hoje, com a nossa turma, né, online, e eu tava falando o seguinte: quando a gente entra no mar, no barco, por exemplo, e aí você vai atravessar um oceano, você tá sem nada, sem nenhuma arma. A arma seria o quê? Seria um mapa, seria uma bússola, seria algum utensílio desse que vai te guiar. Você entra totalmente perdido, né? Como eu entrei na confeitaria muitos anos atrás, vim com base de algumas receitas da minha mãe, mas que muitas coisas já mudaram hoje em dia. Então, assim, quando a gente começou, né, há 10, 12 anos atrás, muitas coisas ainda não eram super esclarecidas. Não existia um curso completo que ensinasse a gente o caminho do zero, como você fazer. Porque, assim, você saber uma coisa, saber outra, mas você não saber o caminho completo, você não chega no resultado final sem dar cara a tapa, né? Sem acabar errando, sem entregar um bolo que vai desestruturar, sem entregar um bolo que vai quebrar, sem você levar um bolo e chegar na casa do cliente e teu bolo tá todo rachado. Então isso acontece, ele aconteceu há anos atrás para que a gente pudesse trazer esse mapa e esse caminho para vocês. Então, para quem tá chegando agora na confeitaria, já vai encontrar aquele caminho certo, aquele mapa. Então você tá lá no barco, você vai atravessar o oceano, mas você sabe o caminho. Então não precisa acontecer com vocês o que aconteceu comigo há anos atrás. De estar quebrando o bolo, de estar, massa muito seca. Porque as pessoas falavam isso, né? O bolo de pasta americana, não gosta da massa, com medo do bolo rachado, de chegar lá na casa do cliente e tá o bolo quebrado. E aí as pessoas tinham esse medo de umedecer a massa, tinham esse medo de colocar um recheio
que não fosse cremoso, né? Tem muitas coisas que a gente conseguiu fazer com que todos esses atalhos fossem mais fáceis para vocês. Para que vocês não precisem passar por isso, para que vocês não tenham essas frustrações. Façam tudo certinho, mas que também obedeçam, né, o tempo de aprendizado de vocês. Que não desistam aí do primeiro obstáculo. Que tente até você ter orgulho do seu trabalho. Então, eu lembro que eu fazia muito isso. Teve uma vez que a gente tem muito evento de confeitaria no Brasil. Muito evento de confeitaria, graças a Deus. São eventos que eu amo tá presente e participando. Que o ano passado teve essa pausa, né, por conta da pandemia. Mas em todos esses eventos eu sempre colocava bolo, tinha essas exposições. E aí eu lembro que até eu não ter orgulho assim de olhar e dizer para aquele bolo ali, eu que fiz esse bolo, eu não desistia, eu refazia. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um bolo que foi do Pinóquio, num evento que teve em Salvador. Deixa eu tomar essa água aqui bem rápido. E aí, eu aceitei o desafio de fazer esse bolo, que não era uma coisa que eu tinha muita, vamos dizer assim, que eu dominasse totalmente a técnica de esculpir, mas eu refiz ele no mínimo umas 8 vezes, porque eu não me conformava com aquilo ali, eu sempre estava querendo fazer o melhor. E aí eu não aceito que as minhas alunas, elas desistam de primeira. Tipo, eu fiz isso daqui e já tá bom. Eu sempre falo assim, uma pasta que você vai gastar mais, um chocolate que você vai gastar mais para treinar o seu ganache, um bolo que você vai fazer, uma receita que você vai bater. Isso daí só vai te trazer crescimento, só vai te dar o caminho para você crescer, para você decolar. Você parar um dia, separar algum tempo da sua semana para se organizar, para você se formalizar. Daqui a uns anos, você vai precisar de algum benefício. Daqui a alguns anos, você não pode ter esquecido do tempo que você estava trabalhando com a confeitaria e você esqueceu de se formalizar, né? E a gente pensa assim, o ano ele passa muito rápido. Fala, eu vou deixar isso para o mês que vem. Não, depois eu vou resolver isso. Vou vender mais uns bolos agora, depois eu vou fazer isso. E aí vai passando. Aí a tua agenda vai ficando cheia, você não vai tendo tempo, você vai deixando isso de lado. E aí quanto mais a gente procrastina as coisas, mais a gente tende a não se organizar. Isso também em relação a tudo. Se você não se organizar aí com a tua produção, com o teu treinamento, com o teu estudo, estuda prática, né? A gente vê também aquela... É uma metáfora, na verdade. Tipo assim, se você não for pra academia todos os dias, você nunca vai ter aquele corpo super sarado. A mesma coisa a pasta americana. Isso daqui é um trabalho artesanal. Se você não treinar todos os dias, você não vai chegar à perfeição. Então o ideal é que você treine, que você coloque a mão na pasta. E é pra isso que a gente quer convidar vocês. Pra que vocês estejam conosco na nossa Semana Mão na Pasta, né? Do dia 25 ao 29. E entendam um pouquinho mais desse nosso mundo. Entendam isso daqui como realmente um negócio que pode fazer vocês crescerem muito. Que não tem, assim, um limite que eu possa te dar. Você só vai crescer até aqui. Não, tem muito espaço. Porque são muitas oportunidades que você tem através da pasta americana, né? Através da confeitaria em geral. E eu vejo assim que realmente o mercado ele precisa de confeiteiras de pasta. A gente vê aqui com a nossa agenda sempre lotada aqui no meu ateliê. E eu sei quanto que tem espaço, né? Aqui também em outros locais. Eu conheço confeiteiros assim do Brasil inteiro, principalmente desses eventos que eu sempre participava. E aí a gente está sempre em contato e eu sei quanto o mercado ele precisa de confeiteiras qualificadas. Então, basicamente, na verdade era isso que a gente queria vir conversar com vocês, falar para vocês estarem aqui nos acompanhando, para não perder nenhum dos nossos conteúdos e estar sempre acompanhando aí o que a gente está produzindo para vocês, tá bom? Então a gente se fala, um beijo grande.